Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. CPI dos Transportes encontra problemas de segurança nos trens da Supervia. Ministério Público poderá adotar medidas mais rígidas para combater crimes de intolerância religiosa. E comissão cobra a entrega de 300 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida em Duque de Caxias. O Alerj Revista está no ar. Deputados da CPI dos Transportes da Alerj fizeram uma vistoria na segunda-feira na estação Coelho da Rocha, em Belfor Roxo, e na estação Cidade Nova do metrô, após receberem denúncias de acidentes. Eu acompanhei os parlamentares durante a inspeção. Para verificar as condições de segurança oferecidas aos passageiros, os deputados embarcaram na estação Central do Brasil e vieram até aqui, a estação Coelho da Rocha, acompanhados por representantes da Supervia e da AGETRANSP. Logo no início do trajeto, já identificaram o desnível entre a plataforma e o vagão. A distância entre a plataforma e o trem e a altura entre o trem e a plataforma varia de acordo com o modelo. Eu medi lá na central uma distância de 30 centímetros, que é absurda, entre vão, trem, plataforma, e 25 centímetros de altura. Então, seguramente, a Supervia sempre tenta culpabilizar o usuário, dizer que ele é o responsável, mas ela tem responsabilidade em várias mortes e nós queremos levantar os dados e propor medidas para proteger a vida dos usuários. No ano passado, uma jovem de 19 anos morreu no local após ter sido arrastada pelo trem. Segundo o deputado Gilberto Palmares, ainda há uma série de cuidados que a Supervia não tem adotado. Vou dar um exemplo claro que a gente constatou. É óbvio que o maquinista tem que ter um dispositivo que lhe permita olhar, ter a panorâmica da plataforma, para se ele perceber um usuário que está preso na porta, ele parar a composição. Não existe esse dispositivo em alguns modelos de trem. Ao desembarcar em Coelho da Rocha, os deputados encontraram uma estação limpa e recém-pintada. Mas quem utiliza o ramal diariamente diz que a realidade é outra. A começar pelos intervalos irregulares dos trens e pela ausência de agentes nas composições e próximos ao embarque e desembarque. Aqui não tem horário. Por exemplo, se eu perder o trem de 5 para as 9, o outro é só 9h22. Então não tem 15 minutos. Hoje está sendo encenação aqui, porque geralmente eles ficam lá em cima. Lá. Isso aqui foi maquiagem para os fiscais virem hoje. Não tinha, foi pintado sexta-feira isso aqui. A primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer, uma das coisas é conversar com o CREA e levar para a Câmara Técnica, por exemplo, de Engenharia Ferroviária, esse tipo de problema que está acontecendo e que há uma atribuição, não é só isto. Mas uma das razões, dos motivos das nossas preocupações passa, por exemplo, pela existência das normas. Como se fosse, digamos, uma coisa inflexível. E isso daí não existe. Em relação ao desnível na estação, o gerente da AGETRANSP informou que a Supervia deve monitorar as plataformas e garantir o acesso dentro dos padrões e normas estabelecidas. Já em relação ao acidente, a agência disse que está concluindo a nota técnica. O papel da AGETRANSP é exigir que todas as normas existentes, toda a legislação existente e que as restrições de contrato sejam obedecidas. Nesse caso específico aqui, fizemos a investigação do acidente, estamos concluindo a nossa nota técnica e todas as irregularidades que tiverem sido apontadas, tiverem sido encontradas, vão ser encaminhadas ao Conselho Diretor, para o Conselho Diretor delibere com relação à aplicação de uma eventual penalidade. Segundo, se houver algum tipo de medida que possa mitigar o acidente, como em alguns outros casos nós fizemos, deverá ser determinada a concessionária que adote uma nova medida com relação a uma questão específica. Na volta, os deputados seguiram até a estação Cidade Nova do metrô, dessa vez para vistoriar outro cenário de acidente fatal. Há 4 anos, uma condutora da concessionária foi morta em um acidente de trabalho. Para o deputado Gilberto Palmares, é importante que a comissão continue acompanhando essas e outras denúncias. Você para um trem para manutenção, você tem que ter uma plataforma do lado de fora que cubra toda a extensão do trem para as pessoas não serem obrigadas a descer até a via, poder circular pela plataforma. Também não existia na ocasião esse dispositivo e eu acho que são elementos que podem ter motivado o acidente. A discussão, o debate e procedimentos a serem tomados para a CPI serão importantes para evitar mortes como essa. Deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios que Exploram o Pós-Sal
querem que a redução dos royalties sobre produção incremental dos campos maduros seja proporcional à produção de cada estado. A chamada produção incremental é a que ultrapassa a prevista para aquele campo produtor. E os campos maduros são os que têm 25 ou mais de produção, ou que já tenham comprovado produção igual ou superior a 70% das reservas previstas. De acordo com a proposta da Agência Nacional do Petróleo, na produção incremental, a alíquota poderá ser reduzida de 5% a 7,5%, dependendo do volume adicional que for efetivamente produzido. Segundo o diretor da ANP, essa redução vai gerar mais empregos e investimentos. Essa regra visa tão somente assim, olha, eu tenho uma produção que está declinando, que está no fim, o que mais eu posso fazer para que o Estado do Rio não perca com a interrupção dessa atividade? O que podemos fazer de incremental, de extra, de excepcional, para que a gente mantenha a continuidade da indústria, consiga fazer novos investimentos e consiga gerar novos empregos. É este tão somente o objetivo da ANP. A resolução está em consulta pública para receber sugestões que atendam à população e ainda vai ser debatida em outras audiências públicas. O secretário de Tecnologia e Inovação de Campos lembrou que o índice de dependência dos municípios produtores de petróleo, de participações especiais e royalties é de 50%. Para Romeu e Silva Neto, a resolução precisa ser muito clara para que os municípios não saiam prejudicados. A gente quer que a resolução proposta pela ANP seja a mais clara possível para que os municípios tenham segurança de que suas receitas estarão asseguradas no futuro. Então existem questões que precisam ser respondidas, como as que foram levantadas aqui nessa audiência da Alerj, que é muito importante para nós, que é a forma de distribuição desses royalties e participações especiais sobre a produção incremental. Para o segundo vice-presidente da Frente Parlamentar, deputado Luiz Paulo, a redução dos royalties deve ser proporcional ao percentual que cada estado retira dos campos. Se nós vamos ter uma redução de royalties para aumentar a produção dos poços maduros, era justo que esta redução fosse proporcional à participação de cada ente federativo nessa participação. E como quem tem a maior participação é a União, podia se ponderar, né, essa redução de forma que os três tivessem abatimento, mas proporcional às suas participações. O parlamentar falou ainda sobre a importância de deixar claro na resolução as regras sobre as participações especiais sobre a produção do óleo e gás. A outra questão que eu acho importantíssima é que fique claro as regras, né, do que terá participação especial e o que não terá. É claro que os poços com uma produtividade muito baixa não terão, mas as que tiverem produtividade alta poderá vir a ter, né, pelas regras hoje existentes. E aí, para calcular a CPE, o que vai se abater nela? Os investimentos para aumentar a produção? Somente isso? Então essas regras também têm que ser definidas. Representantes de cooperativas de catadores de materiais recicláveis cobraram a execução orçamentária do convênio Catadores em Redes Solidárias, além do cumprimento de 2 decretos do governo que instituíram o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e a obrigatoriedade da administração pública de fazer coleta seletiva através de cooperativas de catadores. As reivindicações foram feitas durante a audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária da Alerj. As cooperativas hoje trabalham como se fosse um trabalho artesanal. Então isso, no mundo hoje que disputadíssimo, o resíduo disputado, o mundo hoje totalmente capitalizado. As cooperativas trabalhar sem capital é, no mínimo, uma covardia que estão fazendo conosco, né? Então, acho que hoje nós estamos aqui em busca de apoio para que se torne visível, né, a luta dos catadores no Rio de Janeiro, que a cidade ela precisa da coleta seletiva. A gente observa aí lagoas comprometidas, o mar comprometido, a Baía de Guanabara comprometido, e a gente parece que os nossos governantes não estão vendo isso. O representante do Ministério do Trabalho falou como tem atuado para incentivar a atividade dos catadores. O programa CRS é uma parceria entre o Ministério e a Secretaria Estadual do Ambiente.
O objetivo do convênio é prestar assessoria técnica e jurídica aos catadores. Segundo o representante, ainda precisam ser executados pelo INEA 2,5 milhões de reais do convênio, que tem duração até o final deste ano. A gente ainda tem remanescente do projeto entre recursos que não foram gastos, recursos de aplicação financeira, que enquanto o convênio não tem o gasto efetuado, ele fica aplicado, né, na poupança. E entre uma parcela que está em vias de ser paga pelo Ministério do Trabalho, esse convênio tem hoje 2.500.000 reais a serem aplicados nessas atividades de assessoramento, né, de formação, de qualificação do trabalho dos catadores e também uma parte de cessão de equipamentos, né, para qualificar a produção que é feita dentro dessas cooperativas. Havendo a execução e com a perspectiva de ser necessário mais prazo, existe a possibilidade da gente renovar, ampliar esse prazo. Já o integrante do Fórum Estadual de Economia Solidária falou da importância da implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e de políticas de logística reversa para o Estado. Isto é uma exigência da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Onde no plano o que é necessário é que haja um diagnóstico para saber quais os tipos de resíduos e qual é o volume de resíduo que é produzido, né? E a partir daí você então implementa políticas no sentido de dar a destinação adequada. E nós hoje temos a clareza absoluta de que na realidade a melhor destinação para os resíduos se chama coleta seletiva com inclusão social dos catadores, né? Então, o fato do Rio de Janeiro, né, quer dizer, embora tenha feito um plano, mas este plano não está sendo executado, então isto inviabiliza de você ter a política, né? Porque a partir dessa política que você vai definir o investimento para você fortalecer a coleta seletiva. O presidente da Frente Parlamentar, o deputado Valdec Carneiro, pretende realizar uma nova audiência pública para cobrar do INEA a execução do convênio CRS e o cumprimento dos 2 decretos estaduais. O parlamentar também deve se reunir com o presidente em exercício da Alerj, o deputado André Siciliano, para que o parlamento institua a coleta seletiva de resíduos através das cooperativas de catadores. Primeiro, a Assembleia Legislativa fazer alguns deveres de casa, ou seja, matérias que já estão tramitando na casa, mas precisam ser votadas conclusivamente. O caso do projeto de lei de logística reversa, o caso do relatório da CPI dos lixões, o caso também do projeto de lei que trata de convênios entre o Estado e as prefeituras municipais para expandir a coleta seletiva em todos os municípios fluminenses, a política estadual de resíduos sólidos, né? Isso está acontecendo em que condições, em que circunstâncias? Então, o INEA virá aqui para discutir conosco sobre esses 3 pontos. Foi uma audiência muito produtiva, que vai gerar desdobramentos e, sobretudo, vai permitir uma maior capacidade de fiscalização por parte da Assembleia Legislativa sobre o Poder Executivo nesses temas e, quem sabe, melhorar as condições de trabalho e de vida de catadores e catadoras em todo o Estado. Ex-funcionários da Varig que contribuíram com o plano de previdência Aeros devem terminar o ano sem receber indenizações referentes à aposentadoria. A informação foi passada pelo interventor do plano durante a audiência da CPI da Varig. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação que obrigou a União a indenizar a massa falida da Varig em 3 bilhões de reais. A decisão aconteceu no processo que tramita há mais de 20 anos, referente ao congelamento de preços para conter a inflação durante o Plano Cruzado entre 1985 e 1992. Segundo o interventor Luiz Gustavo da Cunha Barbosa, o dinheiro vai primeiro para a massa falida da Varig, para o pagamento de direitos trabalhistas dos ex-funcionários. Os contribuintes do Plano Aeros discordam e reivindicam prioridade no pagamento. Eles temem que as dívidas da massa falida consumam todos os recursos. Nós solicitamos a nossa participação no processo e na qual, inclusive, a gente solicitava que o Aeros tomasse as providências que ele deveria já ter tomado desde o início, isto é, requerer os nossos direitos de receber diretamente a tarifária. Tá? E, se por acaso o liquidante hoje fala que isso aí vai causar um atraso no processo, o atraso no processo ocorre exatamente pela falta de ação dele, ao não solicitar
a execução desse processo. Os deputados da CPI questionaram a contratação do mesmo advogado para defender os interesses do Aeros e da massa falida. Na verdade, nós estamos vendo conflitos de interesses. Bancas de advocacia patrocinando a causa de ambos os lados, da massa falida, que tem alguns interesses, e a mesma banca agindo em defesa do Aeros. Mas sempre a atuação em relação aos direitos dos participantes dos planos é uma atuação muito mais para beneficiar o outro lado. E são grandes escritórios de advocacia. No próximo bloco, o Ministério Público poderá adotar medidas mais rígidas para combater crimes de intolerância religiosa. O Alerj Revista volta já.